Bom, agora indo pra reescrita do roteiro. A gente sabe que o plano inicial do filme era que o vilão fosse o Electro. Em algumas entrevistas do nosso lindo e gostoso André Garfo, ele deixa escapar que a primeira versão do roteiro era algo mais intimista e muito emocional. Por eliminatória, a gente deve considerar então que a inclusão do Rhino e o Duende Verde da Cracolândia foram adicionados depois. A história dos pais do Peter foi usada inteiramente para fazer o marketing do primeiro filme. Era tipo a grande aposta do estúdio no diferencial dessa franquia. Só que todo mundo reclamou disso e basicamente todo o marketing do segundo foi voltado pra uau, a Gwen vai morrer ou não? E alguma outra menção a conspirações da Oscorp no trailer, só pra parecer que o filme contaria uma história grandiosa e cheia de reviravoltas. Então, a gente tem a obrigação que o filme tenha o Electro, o Duende Verde, o Rhino, a morte da Gwen e o envolvimento da Oscorp pra criar sequências e spin-offs. Então, bora lá. Primeira coisa a se fazer é encontrar o tema do filme. A morte da Gwen e a história dos pais do Peter não podem ficar alheias ao tema. E o Peter precisa de um arco de personagem bem definido, o que ele não tem no primeiro filme. Ele tem que aprender algo no decorrer do filme que mude quem ele é pra sempre. Ao mesmo tempo que temos a missão de consertar as falhas da temática do original. Já que vamos lá, ser sincero, o Peter em si não passa por quase nenhuma mudança durante esse filme. Na verdade, tudo de errado que acontece é culpa dele. De forma geral, extraímos de Espetacular Homem-Aranha o tema de procurar algo que sempre esteve lá, mas que não valorizamos quando deveríamos. E é exatamente aí que o segundo filme deveria começar. Ao invés de uma cena aleatória com os pais do Peter em um avião, que é ridícula, a gente faz uma troca. A gente começa com o Peter no túmulo do tio Ben, dizendo exatamente isso, dizendo que ele quer tentar mudar de atitude depois de perder o seu tio, que ele procurou pelo pai dele esse tempo todo, mas o Ben estava sempre lá por ele, e ele se arrepende de não ter enxergado isso antes, e que ele vai tentar fazer as coisas da forma certa, agora, vivendo o momento ao invés de viver procurando quem não deveria. Peter, no filme original, tenta atrasar o tempo, e isso também vai ser uma temática que a gente vai manter aqui. E ao invés de fazer o Peter e a Gwen começarem o filme juntos, pra eles terminarem de novo, pra eles voltarem de novo, consumir um tempo de tela que poderia ser melhor gasto nas outras 9 bilhões de tramas que a gente tem e que o filme tem, a gente faz eles estarem separados ainda, com o Peter cumprindo a promessa que ele fez ao Capitão Stacy no final do primeiro filme, ao invés daquela idiotice dele ignorar o que o pai morto da mina pediu e ficar com ela mesmo assim, basicamente invalidando o sacrifício dele. E no começo do filme ele quer fazer a vida valer a pena e viver o presente. Ou seja, o objetivo do Peter é tentar reconquistar a Gwen na própria formatura. A gente vê então o Homem-Aranha em cima de um prédio treinando um discurso, falando pra ela que a ama e com um buquê de flores na mochila. E aí sim, a gente começa com o lindíssimo web swing do Peter, assim como o Espetacular Homem-Aranha 2. Uma forma de mostrar que ele quer viver o agora, fazer o que ele tem no momento valer a pena. A próxima mudança, ao invés do Homem-Aranha perseguir um caminhão que acabou de roubar plutônio, um bagulho aleatório que nunca mais aparece no filme por motivo nenhum, já que sei lá por que aquilo apareceu em primeiro lugar, a gente agora coloca que o que foi roubado pelo Rhino foi o próprio tanque de enguias elétricas que transformam o Max no Electro, e ele tem o próprio Max como refém dentro do caminhão. Com isso, a gente apresenta ambos de uma vez, sem aparecer jogado no meio do filme. Após salvar alguns civis, o telefone do Peter toca, e ao invés de falar com a Gwen, Peter fala com a May, que não sabe a identidade dele, e pergunta se ele já tá chegando na formatura, porque o discurso da Gwen já começou. Isso aí vai adicionar um senso de urgência gigante pra cena, porque ele tem que resolver o problema logo se quiser reconquistar a Gwen na formatura, ao mesmo tempo que também tem que comparecer à formatura sem levantar suspeitas pra Tia May. Quando o caminhão forte acelera e destrói tudo ao seu redor, a gente presencia o Max falando que eles têm que tomar cuidado, que as enguias são sensíveis, que levaram meses pra criar elas em laboratório, e suplicando pra tomar cuidado, porque elas vão ser essenciais pra abastecer toda a energia da cidade. As enguias aqui fazem parte de um trabalho altruísta do Max em tentar criar energia limpa para Nova York. É um diálogo expositivo, óbvio, mas serve para mostrar que o Max é um cara inteligente e dedicado ao serviço. Por fim, a gente fecha a cena com o Homem-Aranha entrando no caminhão, derrotando os caras armados, porém o tanque começa a escorregar e o Aranha segura ele para não quebrar no meio da rua. Perante isso tudo, um dos capangas do Alexei se levanta e tenta atirar no Homem-Aranha, porém o Max se joga contra o mesmo, salvando o Aranha das balas e evidenciando que ele tem um apreço pelo herói, sem ser da forma bizarra e caricata que fizeram no filme, dele ser um nerd chonadão no Homem-Aranha. O Homem-Aranha consegue parar o caminhão e resgatar o Max e impedir o tanque de quebrar. Alexei foge e o Homem-Aranha o captura, igual acontece no filme original. A cena da formatura tem o mesmo desenrolar, exceto que agora o Peter não beija a Gwen, ele só a encara por alguns segundos quando ele sobe lá em cima, e depois vai comemorar com a Tia May, que incentiva ele a ir falar com a garota. Vemos Peter tentando falar seu discurso, mas errando várias vezes, e aí ele decide pegar a mochila e nota que seu buquê tá todo despedaçado, caindo aos pedaços com um tiro de bala que
passou pela sua mochila durante o confronto. Por fim, ele encara a Gwen mais uma vez e perde a motivação para ir falar com ela, percebendo através da mochila destruída mais uma vez que sua vida como Homem-Aranha nunca permitiria que ambos estivessem juntos. A partir daí a gente volta pro Max, dando uma entrevista para o canal de TV sobre seu próprio sequestro e o roubo das enguias, e enfatiza sobre como o Homem-Aranha é um verdadeiro herói, salvou ele e sua pesquisa que promete gerar energia limpa e gratuita para toda a cidade. Depois disso, a gente acompanha o Max chegando em sua casa, um lugar simples e pequeno, falando para sua mãe como foi seu dia, até que ele finalmente entra no quarto dela e a gente vê ela entubada e dormindo. Max abre uma sacola e coloca uma foto dos dois juntos ao lado da mãe e dá feliz aniversário para ela logo após acordá-la. Depois ele diz que após os contratempos do dia, o projeto ficou um pouco atrasado, mas basta apenas mais algumas semanas e ele finalmente vai ter todo o dinheiro que precisa para poder pagar a cirurgia da mãe. Depois ele pega um pequeno bolo, acende uma vela e assopra, deixando a cena totalmente escura. Cortamos para uma cena no cemitério com Peter e Tia May visitando o túmulo do Ben Parker, com May dizendo que sente muito a falta dele. Eles se sentam para conversar e durante o diálogo, May diz que às vezes se arrepende de algumas coisas, como de não ter ido com Ben ao jogo de beisebol dos Mets naquele ano. Após isso, Peter vai sozinho visitar o túmulo do Capitão Stacy e observa por alguns segundos com um olhar de culpa. Na próxima cena, vemos Gwen olhando um álbum de fotos que tinha com o Peter. Aí ela se estica em sua cama claramente deprimida e logo em seguida sua mãe bate a porta e fala que recebeu uma carta da faculdade de Oxford, na Inglaterra. Gwen fica feliz por alguns segundos e comemora com sua mãe, mas o ânimo logo vai embora assim que ela volta a encarar as fotos. Ela se recompõe e fecha o álbum. Agora bora fazer uma comparação com o filme original e a nossa reescrita. O Max estava sendo apresentado como um estereótipo de fracassado idiota e o Peter ficava se balançando pela cidade combatendo o crime aleatoriamente, sem motivo nenhum, nada servindo pra trama, até basicamente a marca de quase 40 minutos de filme. São 40 minutos de filme, tipo, desperdiçados. Na nossa versão, dentro de menos de 30 minutos, conseguimos estabelecer paralelos entre o Peter e o Max como pessoas. Max é o tipo de pessoa que simplesmente não vive o momento. Ele passa todos os dias apenas trabalhando para no futuro conseguir pagar a cirurgia da mãe. Enquanto isso, Peter é o tipo de pessoa que não sabe o que quer. Ele começa o filme acreditando que o certo a se fazer é investir na própria felicidade, mas logo de cara muda de ideia por ter medo da Gwen se machucar, começa a se sentir culpado por pensar em ter quebrado a promessa que havia feito ao Capitão Stacy. Peter não sabe o que fazer e justamente nessa cena, May foi usada como uma personagem com um papel de incentivá-lo a aproveitar o tempo com as pessoas que gosta, como ela não aproveitou com Ben. Agora a gente tem uma personagem, a Tia May, que se arrepende de não ter vivido, Max Dillon, que não vive o momento e se preocupa demais, então a gente precisa de outro extremo, um personagem que pense apenas em viver o agora, em mais nada para trabalharmos os conflitos de ideias do Peter. E é exatamente para isso que a gente usa o Harry Osborn na nossa história. A gente ainda pode deixar o Harry com uma doença degenerativa e tal. Na real, como o tema do filme agora é sobre viver o presente e aproveitar o momento, ou viver pensando apenas no futuro de forma responsável, Harry tem uma doença que o deixa alguns dias contados, finalmente agregando para a história, porque agora ele precisa viver o momento. Mas não vamos colocar uma doença que transforma as pessoas em duende. Isso é meio idiota. Vamos, sei lá, colocar uma doença que existe, tipo a síndrome de Osh-Turan. Exatamente como no começo do filme original, o Norman morre. A diferença é que agora, por fins narrativos, o Harry decide que a única coisa a se fazer é tentar aproveitar o pouco tempo que lhe resta, ao invés de ficar indo atrás de uma cura igual um duende verde. Então ele basicamente se reencontra com o Peter, o seu antigo amigo de infância, e tenta se divertir com ele, jogando conversa fora e em algumas festas. Agora voltamos pro Max, rapidamente tentando colocar seu projeto de volta nos eixos, quando ele é abordado pelos supervisores da Oscorp, que dizem para ele que os custos para financiar a usina dele são grandes e que a diretoria da empresa, agora que o Norman morreu, prefere voltar os investimentos para a criação de armaduras militares baseadas em rinocerontes. Então ele estaria removendo alguns fundos de pesquisa do Max em breve. Vemos ele trabalhando no tanque de enguias, refazendo algumas partes das instalações, e quando alguns dos seus colegas de trabalho o convidam para sair e jogar uma sinuca ou alguma coisa do tipo, o Max agradece com seu jeito tímido, mas diz que ele vai ficar até tarde. Eles perguntam se ele tem certeza, se ele não precisa de ajuda, e Max diz que tá tudo bem, para eles se divertirem e tudo mais. Entre os personagens na cena, a gente tem a Gwen Stacy, que observa o Max escolhendo ficar sozinho por conta própria, dessa vez não porque todo mundo da Oscorp é uma caricatura estereotipada que humilha ele sem motivo, como no filme original. Gwen decide ficar para tentar ajudar, por mais que aquela não seja exatamente sua área, ela quer pelo menos fazer companhia pro Max.
Max. Juntos eles conversam e ele diz que é sozinho porque tem que colocar as responsabilidades em primeiro lugar. E Gwen diz que conheceu alguém assim e depois indaga se isso vale mesmo a pena. Max pergunta o que ela quer dizer e ela diz que às vezes a gente faz de tudo para dar o que a gente pode para alguém, exceto estar com eles. A gente sacrifica tudo ao invés de ficar lado a lado de quem a gente ama. Max continua a fazer um procedimento perigoso. Gwen se preocupa, pergunta se ele não acha melhor esperar até amanhã com a galera realmente especializada naquela parte do serviço. Max diz que é bobagem, ele tenta fazer por conta, se acidenta e cai no tanque de enguias. Gwen entra em choque e tenta desligar a usina, mas o tanque explode. Max acorda no hospital, temos uma visão em primeira pessoa com vários médicos em pânico, com tudo borrado e várias pessoas sofrendo descargas elétricas de energia. Gwen observa o sofrimento de Max através da porta da sala de emergência. A partir daí a gente volta pro Peter e pro Harry. Os dois estão em uma festa, o Peter não parece muito confortável e quer ir embora. Harry diz que é bobagem e fala pra ele aproveitar a vida e começa a encher a cara. Peter começa a ficar preocupado, o Harry começa a ficar incrivelmente bêbado, acaba passando dos limites e fazendo coisas extremamente irresponsáveis. Peter diz que não quer mais ficar lá e que vai embora. O Harry acaba perdendo a cabeça por estar muito bêbado, fica bravo com o Peter e começa a segui-lo, falando que ele é um frouxo, que não sabe se divertir e tudo mais. Ele acaba andando no meio da rua sem olhar nada. O sentido aranha do Peter dispara, ele olha pra trás e vê o Harry completamente atordoado em meio ao trânsito. Peter grita e corre na direção do amigo, mas esse acaba sendo atropelado por um carro. Peter vai com Harry para um hospital após ter fraturado algumas costelas, e lá ele finalmente desabafa com Peter e conta a verdade pra ele, dizendo que ele só tem mais alguns meses de vida, que o pai dele morreu dessa mesma doença, que ele tá assustado. Peter vai pra fora da sala de emergência e senta em um banco no corredor do hospital. Nesse momento, a tela meio que divide em dois e mostra do outro lado a Gwen sentada em um banco do corredor do hospital também, no caso o hospital que o Max está. A tela finalmente escurece e depois mostra o dia seguinte, com Peter ansioso, com o celular na mão e a May falando pra ele ligar logo. Vemos Gwen ansiosa com seu telefone também, digitando uma mensagem, porém apagando, não tendo certeza das palavras que quer usar. A gente vê o Peter fazendo exatamente a mesma coisa, até que ele simplesmente decide ligar, e eles têm uma daquelas conversas que eles não sabem como ter naturalmente, e faz acontecer uma cena meio vergonha alheia dos dois, tipo o que acontece no primeiro filme, mas no geral é bem bonitinho. De qualquer forma, ambos marcam de finalmente sair pra se ver lá na Times Square depois de muito tempo. Agora a gente volta pro hospital onde o Max tá, e eu já vou adiantando, eu não tenho ideia nenhuma sobre o quanto de influência os executivos da Sony tiveram sobre o visual do Electro. Pode ser que eles quiseram que ele ficasse azul porque achavam que seria mais fácil de vender brinquedo, que se fosse só um cara normal que soltasse raios. Pode ser que isso tenha sido escolha criativa da parte da direção e dos roteiristas mesmo. Eu vou considerar que tudo que aconteceu de terrível tenha sido por conta dos engravatados e das pessoas que decidiram colocar os roteiristas de Transformers 2 pra escrever esse filme. Então vamos lá, vamos fingir que a Sony Pictures acredita que um boneco do Jamie Foxx soltando raios não vai vender, que precisa de alguma coisa a mais. Mas a gente também não quer deixar o cara azul, vai gastar muito tempo. Então minha solução, mete uma cicatriz na cara dele, tipo o Electro do Homem-Aranha do PS4. Depois chega nos executivos e fala que ele vira azul só no final do filme, então os caras vão poder vender 2 bonecos do Electro, e aí todo mundo fica feliz, todo mundo aplaude, vida que segue, bora lá. O Max acorda no hospital completamente entubado, com dificuldade de entender o que tá rolando. Ele olha pro lado, vê um espelho e se vê exatamente na situação da sua mãe, mas ainda não consegue ver o próprio rosto. Ele fica apavorado. A luz da sala que ele tá começa a piscar e nisso aparecem vários médicos na sala, pedindo pra ele se acalmar, dizendo que ele sofreu um acidente. Os médicos finalmente colocam um espelho em sua frente e ele vê sua face cheia de cicatrizes. As luzes do hospital começam a piscar, os aparelhos desligam. Alguns médicos tentam sedar o Max, que acaba agindo por instinto e causando uma descarga de energia em um deles. Max se assusta, começa a fugir do hospital e causa descarga de energia por todo lugar, fritando portas, trancando médicos, disparando alarmes, machucando pessoas, até que ele finalmente vai pra fora do hospital e todos os carros na rua ficam com os alarmes acionados, como no filme original. Max corre assustado pelas ruas, então a gente vê o Peter e a Gwen interagindo, jogando no verde um com o outro, comentando coisas mundanas como: não é estranho que você já me levou pra balançar por aí, mas a gente nunca foi numa roda gigante juntos? Gwen diz a Peter que recebeu uma bolsa pra estudar na Oxford, na Inglaterra. Peter fala que isso é ótimo, de uma forma meio estranha, e que apoia ela aí e tudo mais, mas claramente demonstra estar meio chateado com a ideia. Gwen nota e diz que não sabe se vai. Peter fala que é loucura e diz que oportunidades assim só acontecem uma vez na vida. E ela retruca que talvez o Peter seja uma coisa que só aconteça uma vez na vida. O clima fica finalmente sério e ela diz que sente falta dele. E ele diz que também sente falta dela.
Eles começam a ter uma DR sobre o Peter ter se afastado dela por tanto tempo. Peter diz que fez uma promessa e não queria quebrá-la. Gwen então indaga: isso funciona pra quem? Eles têm uma discussão semelhante àquela do começo do filme original, mas agora sem ser redundante, e eles finalmente decidem que sim, eles ainda se gostam e querem ficar juntos. Enquanto isso, vemos Max completamente perturbado vagando por Nova York. Ele entra em uma loja de café localizada na Times Square para tentar tomar alguma coisa e relaxar, mas acaba causando um tumulto dentro do lugar, algo semelhante ao desenho do espetacular Homem-Aranha de 2008, que tem uma cena parecida. O pedido de café escala muito rápido para o Max, destruindo as luzes do local sem querer e causando um tumulto, levando alguns policiais pedindo para ele se render. Max começa a gritar e dizer que ele só quer ver a mãe dele. Os policiais o maltratam e interpretam que ele estava tentando roubar a cafeteria local. Eles começam a partir para a força. Max continua dizendo que só quer ver sua mãe, e eles continuam usando a força. E por fim a gente tem basicamente a mesma cena do TASM 2, onde ele capota os carros e causa uma explosão. Peter e Gwen veem o que está acontecendo, carros voam e o Homem-Aranha sai do local e salva um policial, e a cena toma basicamente o mesmo rumo da versão do filme na Times Square, porém com algumas diferenças. A cena no geral acontece da mesma forma, exceto que agora a Gwen aparece na cena e tenta conversar com o Max, acalmá-lo. Ele afirma pela última vez que apenas só quer ver sua mãe, e a Gwen diz: então vamos lá ver sua mãe. Aí ela olha para o Homem-Aranha, se levanta e fala: certo? A gente vai ver a mãe dele, né? O Aranha concorda, mas desde que a Gwen fique lá na Times Square. Ela diz que não é decisão do Peter. Ele fica receoso e ela indaga o que eles tinham discutido na última meia hora sobre esse assunto e diz que vai junto, ele querendo ou não. A cena seguinte tem os três chegando na casa do Max. Ele finalmente entra lá dentro para tentar conversar com a sua mãe, enquanto o Peter e a Gwen conversam do lado de fora sobre o seu relacionamento. Nesse momento a gente ouve o Max desesperado. Sua mãe finalmente começa a acordar, se assusta com o rosto cheio de cicatrizes do filho. Os batimentos cardíacos dela começam a aumentar e o Max fica nervoso e sua eletricidade começa a interferir com os equipamentos que mantêm ela viva. O Aranha diz que ele tem que ir embora e Max começa a parar de pensar direito, começa a enlouquecer, a dizer que passou a vida toda dele só querendo ajudar ela. As máquinas começam a parar de funcionar e a mãe dele começa a morrer. Max entra em estado de choque e acaba causando uma sobrecarga. O cinto do Aranha dispara, tudo fica em câmera lenta. O Aranha pula na direção da Gwen e a casa explode. Ambos são arremessados para fora. Gwen torce o tornozelo, mas fica bem. O Aranha entra dentro da casa em chamas procurando por Max e vê o mesmo chorando sobre o corpo da sua mãe e fica parado, sem poder fazer nada. Max é preso e levado ao Instituto Ravencroft. Lá ele passa por uma avaliação psiquiátrica com a doutora Kafka, uma psicóloga que realmente se importa com seus pacientes e quer ajudar, diferente daquele cara maluco do filme, aquele cientista caricato lá. Harry sai da emergência depois do acidente e no dia seguinte vai com Peter e Gwen pro enterro da mãe do Max. Ele faz uma piada com a Gwen, do tipo, nossa, que jeito de se conhecer, hein? Lá ele começa a perceber que tá perdendo algumas funções motoras quando tem dificuldade de apertar a mão da Gwen. Ele culpa o acidente de carro, mas sabe que não é por isso. Peter ainda fica muito receoso em sair com Gwen depois do ocorrido. Ela tenta ligar e conversar, mas ele ainda continua se afastando dela pelo decorrer do filme. Harry tenta ir a outra festa, dessa vez sozinho, mas começa a ver o Peter cheio de responsabilidades, namorada, trabalho, e começa a se sentir como um peso na terra. Começa a parar de se divertir e começa a querer fazer alguma coisa útil antes de morrer. Ele resolve trabalhar no projeto do Max e tentar fazer a usina de energia funcionar antes dele bater as botas, como se finalmente fosse fazer a primeira coisa significativa da sua vida. Ele consegue e Harry e Max começam a interagir mais e a virar parceiros. Harry acaba falando que tá morrendo e tem uma doença degenerativa. Isso meio que afeta o psicológico do Max, porque ele praticamente acabou de vivenciar essa mesma doença, esse mesmo problema com a mãe. Assim ele entra numa espécie de negação e, com o objetivo de não ter que passar pelo mesmo trauma novamente, começa a convencer o Harry de que ele deveria achar uma forma de sobreviver. Max sugere que Harry deveria tentar cruzamento genético de espécies. Ele conseguiu as habilidades das enguias, assim como o Homem-Aranha também conseguiu habilidades das aranhas. Harry poderia tentar cruzar seu DNA de algum bicho que consiga se curar da doença. Ele pede ajuda ao Peter para encontrar o Homem-Aranha. Então a gente tem novamente a cena do Homem-Aranha indo visitar o Harry e conversando sobre doar o seu sangue. Só que dessa vez não é sangue mágico de aranha que cura os outros milagrosamente, porque o roteirista quis. Dessa vez ele quer estudar como funcionou para o cruzamento funcionar no Homem-Aranha e no Max sem deformar ambos, para conseguirem fazer com ele. Harry diz que pretende usar DNAs de lagarto, que são animais que se regeneram rapidamente.
O Homem-Aranha, na hora, fica completamente contra a ideia, porque da última vez que alguém foi mexer com isso, ele ficou fora de controle, matou o Capitão Stacy e quase transformou a cidade em lagartos. Harry diz que não tem muito tempo, então o Homem-Aranha concorda em dar uma amostra do sangue dele e ajudar o Harry e o Max na pesquisa. Após finalmente chegarem a uma breve conclusão sobre por que as coisas funcionaram com o Aranha e o Max, o Peter recebe uma ligação da Gwen e diz que tem que ir embora. Electro e Harry ficam obcecados com a ideia do DNA de lagarto e, sem a supervisão do Homem-Aranha, decidem tirar o Connors da prisão. Porém, qualquer passo fora da curva e Max é obrigado a voltar para o Ravencroft, então eles precisam contratar outra pessoa para fazer o serviço. Max lembra o sequestrador que tentou roubar o tanque de enguias no começo do filme. Eles o contratam para abrir um buraco na prisão e tirar o Connors de lá. Max sugere usar a armadura de protótipos da Oscorp baseadas em rinocerontes, o que Harry concorda e fornece pro Alexei. Gwen e Peter percebem que, por mais que queiram ficar juntos, o relacionamento deles não vai dar certo. Peter é protetor demais e faz de tudo para afastar a garota, ao mesmo tempo que também não quer terminar com ela. Rhino finalmente aparece e solta Connors da prisão. Gwen e Peter têm outra DR enquanto isso, e eles veem tudo por um noticiário na TV. Gwen finalmente faz um ultimato, mandando Peter tomar uma decisão. Peter observa a Gwen ainda mancando e diz que, dadas as circunstâncias, talvez seja melhor eles não ficarem juntos, porque ele tem que seguir com as suas responsabilidades. Após isso, ele coloca o traje e sai. Gwen finalmente desiste do Peter, joga o álbum de fotos no lixo e decide seguir com a vida e ir para Oxford. O Homem-Aranha vai ao encontro do Rhino e eles realmente têm uma batalha que não aconteceu no filme original, com o Homem-Aranha sendo vitorioso. O Electro vê que basicamente o Homem-Aranha fez com que os planos deles falhassem e acaba se envolvendo na cena e ajuda Connors a escapar, indo contra o Homem-Aranha de forma furtiva. A doutora Kafka descobre e resolve prender o Max de volta no Instituto Ravencroft, mas ele se nega aí. Então, vários policiais cercam a Oscorp para levá-lo à força. Assim que eles chegam lá, Max finalmente se assume como vilão e se torna o Electro de vez, e se livra dos policiais para que o Harry tenha uma chance de se curar. Porém, ele deixa Kafka viva. Enquanto isso, após um diálogo emocional com May, ela incentiva o Peter a ir com a Gwen para a Inglaterra, diz para ele ir atrás dela e fazer o melhor que ele pode da vida dele, ser feliz, porém responsável. Ele não precisa escolher só uma vida, ele pode ter as duas. É o que o Ben e ela sempre quiseram para ele, que ele fosse feliz. Peter vai atrás da Gwen, leva ela pra ponte e temos a mesma cena que acontece no filme original, onde eles estão lá em cima, onde tá escrito I love you lá na ponte e o apagão na cidade ocorre. Electro tá lutando contra os policiais. O Homem-Aranha prende a Gwen no carro contra a vontade dela como no filme e vai interferir nos planos do Electro. O vilão começa a se dissipar pela cidade, destruindo carros e pontes de luz, fazendo com que o Homem-Aranha o persiga, dando tempo do Connors tentar curar o Harry. Connors tenta combinar o DNA do Homem-Aranha e do Electro com o DNA do Lagarto e depois aplica no Harry. Harry sofre uma mutação e acaba virando o Duende Verde Hulk lá do Universo Ultimate. Aliás, vocês vão ver esse Duende Hulk no roteiro do Tasme 3, que vai sair logo logo. Eu sei que muita gente não gosta dessa versão do Duende, mas é bem melhor esse Duende Hulk aí descontrolado do que o Duende drogado que simplesmente decide ficar malvadão no final do filme sem motivo nenhum. Pois bem, o Electro atrai o Homem-Aranha para a usina de energia que finalmente tem toda a capacidade de abastecer a cidade, assim tendo todo o tempo e segurança do mundo para vencer a luta. Até esse momento, Electro ainda toma todas as suas decisões pensando sempre no futuro. Ele resolve absorver toda a energia para si mesmo, finalmente ficando azul e se tornando energia pura. Ele era amarelo e ficou azul agora. O Electro e o Homem-Aranha lutam exatamente como no filme, só que com uma desvantagem a mais. Os raios do Electro aqui continuam conduzindo energia pelos lançadores de teia do Andrew Garfield, ou seja, eles continuam quebrando, porque, diferente do filme original, a Gwen ainda não os consertou. Gwen chega e atropela o Electro com o carro como no filme, só que agora, ao invés de chegar, falar que vai lutar e não ter ideia nenhuma do que fazer, ela chega mandando o Peter entregar os lançadores de teia dele. Ele não entende, mas ele dá pra ela mesmo assim. Ela magnetiza eles enquanto eles discutem o plano, que dessa vez, ao invés de explodir o Electro, é fazê-lo descarregar energia o suficiente na usina, até ficar fraco o suficiente pro Homem-Aranha parar o procedimento. Afinal, o Homem-Aranha não mata. É sério, ele não mata.
Assim, a Gwen fica com uma função a mais. Ao invés de falar que sabe reiniciar o sistema e aí tudo que ela faz é puxar uma alavanca igual no filme, agora ela tem que analisar exatamente qual a vantagem do Max através das leituras de energia do traje dele. Assim, ela fica responsável em dizer exatamente ao Peter, pro Peter qual o momento exato para ele tirar o Electro do processo de absorção de energia sem deixar que ele morra, mas também enfraquecendo ele o suficiente para não ser mais um perigo. E é isso que acontece. Peter monta uma armadilha enquanto se balança pela usina, desviando de todos os raios, fazendo piadas e irritando o Electro para que este não preste atenção no que o Peter tá fazendo, até que ele finalmente faz o Max cometer um erro e a energia dele começa a se dissipar pela usina. E quando ele começa a ficar mais fraco, Gwen dá o sinal e o Homem-Aranha se joga nele sem pensar se vai viver para contar a história, tomando uma quantidade de volts imensurável, porém impedindo o Max de ser absorvido por completo pela usina. Max volta à sua forma humana e ambos caem. O Homem-Aranha lamenta por tudo pro Max e depois a gente ouve alguns gritos. Vemos o caos se alastrando à distância e finalmente vemos o Duende Verde descontrolado. Max tenta conversar com Harry porque considera ele seu amigo. Harry parece conseguir reconhecer Max instintivamente e se porta amigável perto dele. O Homem-Aranha entra em choque que o monstro na sua frente é seu amigo Harry e fica completamente puto por eles terem usado o DNA do lagarto e começa a dizer: o que vocês fizeram? Ele acaba ficando nervoso demais, aumenta o tom de voz e o Duende Verde se sente ameaçado, exatamente como um cachorro, e ataca o Aranha, que instintivamente pede para Gwen fugir. Ela corre em direção ao Max e pergunta o que ele fez. Max começa a se sentir culpado e diz que a culpa é dele, que ele só queria ajudar o Harry. Gwen diz a ele que ele tem que fazer alguma coisa, porque essa é sua responsabilidade. E diz que se tem algo que ela aprendeu com Homem-Aranha é que com grande poder também deve vir uma grande responsabilidade. Electro finalmente resolve interferir, absorvendo um pouco mais de energia da usina para reganhar as forças e tentar parar o Harry. Nesse meio tempo, o Homem-Aranha leva a Gwen para a torre do relógio e manda ela se esconder lá dentro, porque é mais seguro. O Electro e o Homem-Aranha unem forças para tentar parar o Harry. Durante a luta, eles percebem que não tem muito como ganhar dele na força física e que o certo era tentar aplicar uma cura logo de uma vez, mas eles estão muito longe da Oscorp para fazer uma cura. Gwen se comunica com o Homem-Aranha e indaga se ao invés de vencerem ele fisicamente, eles não poderiam parar o coração dele momentaneamente e curar ele depois. Electro concorda, diz que é arriscado e ambos decidem fazer uma parada cardiopulmonar, curá-lo e depois ressuscitá-lo. A descarga do Electro não funciona e o Duende acaba saindo no soco com o Homem-Aranha e levando a luta para dentro da torre do relógio. Ele acaba quebrando algumas estruturas lá dentro e aí a Gwen acaba caindo. Peter lança uma teia e aí o Duende começa a estrangular o Homem-Aranha enquanto ele segura a Gwen por essa teia, exatamente como no filme. Max percebe o que fez e resolve se sacrificar. Ele entende que não viveu o presente em prol de querer ver o futuro e mesmo assim não conseguiu salvar sua mãe. E tentando salvar o Harry, o transformou em um monstro. Então ele aposta todas suas fichas no agora, ao invés de pensar no futuro para tentar salvar o Harry e se redimir. Ele absorve mais energia da rede até que fica azul novamente e depois descarrega toda essa energia no Duende Verde enquanto o mesmo estrangula o Homem-Aranha. Max literalmente se decompõe tentando causar a parada cardiopulmonar no Duende para que ele pare, se sacrificando para pará-lo. As engrenagens quebram, o Duende fica inconsciente, a Gwen cai, o Homem-Aranha tenta salvá-la, porém o destino é exatamente como no filme. Gwen Stacy morre. Ai, Gwen. Gwen. Ei. Ei. Tá tudo bem. Gwen. Fica comigo, fica comigo. Fica comigo, fica comigo. Fica comigo. Gwen. No prólogo, Harry vai preso e é mantido em uma cela de segurança máxima no Instituto Ravencroft, após ter sido curado. Peter visita Gwen no túmulo todas as estações do ano, deixando lírios por lá todas as vezes. Terminando o filme com uma narração do Peter dizendo que ele sente muito, que eles nunca foram para uma roda gigante juntos, que ele sente muito por ter afastado a Gwen por todo esse tempo, ao invés de ficar do seu lado. Vemos Peter sentado em um prédio deprimido enquanto a narração continua. E por fim, a narração fecha com ele dizendo que a ama enquanto a última coisa que a gente vê em cena é a lápide com seu nome. E é assim que acaba o filme. Não acaba com
Peter voltando ativa, não acaba com uma montagem de alguns segundos dele superando a namorada morta, acaba de uma forma realista, dele simplesmente vivendo o seu luto e deixando, obviamente, uma ponta para uma continuação.